Ok, então vamos lá. No primeiro slide aqui a gente já tem o petróleo do tipo Brent, que teve uma desvalorização em relação ao quarto trimestre do ano passado de 20%. Então ele estava sendo cotado a $63 e no primeiro trimestre a cotação dele foi de $50 e hoje inclusive é ainda mais baixo, está sendo cotado a 30. O dólar, por sua vez, ele estava sendo cotado a 4,12 no último trimestre do ano passado. No primeiro trimestre desse ano teve um aumento de 8%, ou seja, o real se depreciou. E atualmente ainda está mais depreciado, né? Está sendo cotado aí a 5,80. No próximo slide aqui a gente vê o EBITDA ajustado e o EBITDA recorrente da Petrobras. Então a gente pode ver o que? No primeiro trimestre do ano passado, a Petrobras teve um EBITDA ajustado de 7,3. Tudo isso está sendo mostrado em dólares, tá, pessoal? E no primeiro trimestre do ano passado, o Brent estava sendo cotado a $63. Hoje, no primeiro trimestre de 2020, o Brent está sendo cotado a $50. E a Petrobras teve um resultado operacional melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, sem contar, né, que o dólar também estava bem mais baixo no primeiro trimestre do ano passado. Então a gente vê aqui que a Petrobras, apesar do cenário que está bem ruim, né, que a gente notou, a briga entre árabes e russos que derrubou o petróleo, inclusive deixou o WTI negativo pela primeira vez na história, a Petrobras mesmo assim manteve um resultado operacional bastante robusto. Nesse slide a gente vê a importância do pré-sal, né, na operação da Petrobras, que do primeiro trimestre do ano passado para esse aumentou 47% e já representa 63% da produção total da Petrobras. E é o foco da companhia, né? E a estratégia dela realmente é investir cada vez mais no pré-sal, que é onde tu consegue um custo de extração muito menor e em comparação às águas rasas, né? Aqui a gente mostra o grande destaque, né, do pré-sal, que é o Campo de Búzios, que segue aumentando a produtividade representativa na exploração do pré-sal. Atualmente ela responde por mais de 30% da produção do pré-sal. Tu vê, ela cresce bastante, bem acelerado, desde o primeiro trimestre de 2019, que representava apenas 9%, e hoje, então, no ano seguinte, no mesmo período, 31% da parcela da produção do pré-sal é vinda do Campo de Búzios. Aqui é um pouco do que eu falei, o custo. O custo do pré-sal é incrivelmente baixo comparado com qualquer outro. E como a maior parte da produção é advinda do pré-sal, a Petrobras como um todo ela consegue manter um custo de caixa de petróleo de 5,9, que é um custo bastante competitivo. E o do pré-sal a gente pode ver aqui que é ainda mais baixo. Ele saiu de 4,2 no primeiro tri do ano passado e hoje já está em 2,8. Como a gente pode ver lá em cima, em verde, águas rasas é um custo bem maior. Inclusive, a gente pode ver que ele, nesse momento, chegou a estar mais alto do que o Brent era cotado, né? 26,8, o Brent chegou a ser cotado mais baixo que isso. Então, como o próprio CEO da companhia falou no call de hoje, era uma sangria de caixa continuar operando em águas rasas. Então eles acabaram hibernando vários postos de extração de águas rasas. Tá, mas peraí. A Petrobras tem um custo baixo, ela tem o operacional dela continua muito bom. Então, por que foi que ela reportou um prejuízo de quase 50 bilhões no trimestre?
Beleza, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro o documento da Petrobras. Aqui, para quem não sabe, são os demonstrativos financeiros consolidados da Petrobras. Isso tem no site de RI da companhia. Eu vou mostrar para vocês essa parte da demonstração de resultados. Aqui, para quem não sabe, então, começa com a receita da companhia. Depois vem os custos, despesas, tributos e tudo mais. Chega no resultado operacional, tira imposto e a gente vai chegar onde todo mundo gosta de falar, que é o lucro ou prejuízo consolidado do período. Então tá aqui. O primeiro trimestre do ano passado, a Petrobras teve um lucro de 4 bilhões 240 e nesse ela reportou então um prejuízo de quase 50 bilhões. Ok, mas tá, o petróleo está muito baixo, tem o coronavírus, mas se as exportações estão aumentando, se a Petrobras continua produzindo bastante, batendo recordes, por que ela reportou um prejuízo tão alto? Então vou mostrar para vocês um detalhe, que é a reversão de perdas no valor de recuperação de ativos, impairment. Dá uma olhada no tamanho do impairment que a Petrobras reportou. Ela tinha no primeiro trimestre do ano passado um aumento de 26, agora ela reportou mais de 65 bilhões de impairment. E o que seria então o impairment? Vou mostrar para vocês. O que aconteceu? A Petrobras tinha a visão que o preço do petróleo de longo prazo, no ano passado ela tinha essa visão, seria por volta de 65 dólares. Hoje, com tudo que está acontecendo, a gente sabe que 65 dólares não é mais um valor palpável. Pelo menos dentre o que a gente conhece, as informações que a gente tem, 65 dólares já não é mais um valor factível. Tendo isso em vista, a Petrobras então revisou, tendo em relação tanto o preço do Brent, a taxa de câmbio, os spreads dos derivados e outros, ela tem uma nova visão de preço para o Brent. Qual seria? 50 dólares. Então, ela saiu de um preço de longo prazo de 65 para um preço de 50 dólares. E o que isso impacta, então, na Petrobras, no balanço? No impairment. Por quê? Porque os ativos que a Petrobras tinha, o valor justo desses ativos já não é mais o mesmo, o retorno desses ativos. Porque o petróleo saiu do valor justo para eles lá de um preço de longo prazo de 65 para 50. Então isso tem que ser reportado. Então aqui o total em dólares de quase 13 bilhões. Claro que a maior parte foi aqui em águas profundas, justamente porque é onde a Petrobras concentra maior quantidade de ativos, né? Ok, beleza. Sei de tudo isso, já vi que a Petrobras estava resistente no uso operacional, o dólar caiu bastante, o dólar subiu bastante, o petróleo caiu, teve impairment, tá, e agora? O que isso impacta no valor da empresa? Eu quero saber, eu comprei a Petro 30, eu quero saber quanto que ela está valendo. Então tá, eu vou mostrar para vocês o meu modelo da Petrobras. Aqui isso são os dados da Petrobras desde 2014, dados consolidados. Então a gente vê aqui que lá em 2014, 2015 ela reportava prejuízo, né? Toda aquela confusão, recessão, impeachment, aquela coisa toda. E só a partir de 2016 o operacional dela começou a ficar positivo, embora o lucro ainda fosse bastante negativo, aqui em 13 bilhões. 2017 então, ela reportou o primeiro lucro aqui, bem baixo, mas o operacional já veio muito forte. E 2019, como todo mundo sabe, foi recorde, né? Ela gerou aí, ela reportou mais de 40 bilhões de lucro. E o que aconteceu então com a Petrobras? Aqui a gente pode ver
que a receita é praticamente a mesma, desde 2014. É praticamente a mesma. Para te ver como o operacional da empresa, como a estratégia mudou bastante dentro da empresa. Porque com a mesma receita, ela consegue sair de um prejuízo de 20 bilhões para um lucro de mais de 40. Então, como é que fica? Aqui a gente vê que a Petrobras estava diminuindo dívida, né? As margens estavam melhorando bastante. Aqui a gente pega um retorno anual composto, por exemplo, do lucro dos últimos 3 anos, que era claro que o primeiro era, ela saía de um prejuízo enorme, né? Mas dos últimos 3 anos um retorno anual composto enorme. O fluxo de caixa a mesma coisa, ela sai lá de um fluxo de caixa de 17 bilhões para 72 bilhões no ano passado. Então um retorno anual composto nos últimos 4 anos de 42, é uma coisa bem alto, é um valor bem alto. Aqui a gente vê o fluxo de caixa livre dela em 2014 era de negativo 66 bilhões. E ano passado então foi os 72 bilhões, que foi o recorde da Petrobras. Ok, como vocês viram, a gente tem ali um valuation que foi feito o ano passado. Só que a gente trabalhava com 3 cenários. Um cenário base, um cenário pessimista e um cenário otimista. Logicamente, a gente não sabia, quando a gente fez o valuation, não tinha coronavírus, não tinha russo e árabe brigando, não tinha nada disso. Então, naquela época, o nosso valor justo para as ações da Petrobras era em torno de R$45. Era um upside bom, a empresa estava por volta de R$30, R$28 e tinha um upside. Hoje, a gente já trabalha com o cenário pessimista. A gente sempre trabalha com os 3 cenários para que quando ocorra algo que não está no radar, a gente consiga reagir e consiga entender o que está acontecendo. Então, o cenário pessimista, o valor da empresa, mesmo no cenário pessimista, é de R$22. Ou seja, não sei quanto ela fechou hoje, aqui a gente tem a cotação atual de 17. Então, do 17 para o 22, ela ainda tem um upside aí de 30%. Não é muito, mas ainda assim é um upside, mesmo nesse cenário pessimista. Então, pessoal, era isso. Eu queria mostrar para vocês mais um detalhe apenas do que eu vi no balanço que a empresa soltou no dia de ontem. Hoje foi o call de conferência. Eu acho interessante quem puder escutar, é bastante esclarecedor. Espero que tenha ajudado e bons investimentos.